Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesse domingo de manhã. Hoje a nossa lição da escola dominical, ela tem como título uma igreja profética. O texto bíblico se encontra em Amós, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 10 até o 15. Diz assim o texto bíblico: Aborreceis na porta os que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e deles exigi tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. São ao todo 17 livros da Bíblia que se referem aos profetas. Eles são classificados quanto ao volume de capítulo como profetas maiores: Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros formam a maior parte do Antigo Testamento, que se divide ainda em Pentateuco, livros poéticos e sapiensais. Embora as mulheres não tenham um livro com seu nome, havia profetisas na Bíblia. Uda é uma delas, está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículo 14. Os profetas e profetisas surgiram na época da monarquia e foram levantados por Deus para denunciar as injustiças, lutar para que o povo tivesse seus direitos preservados e chamar o povo ao arrependimento. Essas pessoas não falavam por si só, mas em nome de Deus. Por conta disso, precisavam sempre estar cientes de que Deus era o Senhor da história. Portanto, era a Ele que deviam obediência. Os bons profetas e profetisas se mantinham fiéis a Deus, mas havia pessoas com esse chamado que transformavam-se em capachos dos reis e abriram mão de falar a verdade. Amós não sucumbiu a esse pecado. Pelo contrário, ficou conhecido como um profeta justo. Durante o ministério de Amós, Israel estava vivenciando um período de paz com seus vizinhos, Judá, Assíria e Egito. Apesar de que esses já não eram mais grandes potências que havia sido no passado, Jeroboão era o rei de Israel e seu nome era bem visto nas nações vizinhas. O aparente progresso promovido por Jeroboão era opressor. O povo estava cada vez mais pobre e sobrevivia com muito sacrifício. Amós, um simples boiadeiro, se enquadrava nesse grupo de pessoas oprimidas. Com o seu chamado profético, Amós teve a possibilidade de fazer um diagnóstico do que o povo vivenciava, e o livro que traz o seu nome mostra isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo crê, anuncia, cultua, serve, educa e concilia. Além de tudo isso, ou por conta dessas características, ela também precisa ser ética e profética. Inserida em uma sociedade cheia de corrupção, a igreja precisa se cuidar para não se deixar contaminar. Precisa também se manter como uma voz que denuncia as injustiças e anuncia o evangelho de Cristo.
mensagem que traz esperança, salvação e reconciliação para a humanidade. A partir da experiência do profeta Amós, vamos destacar quais os caminhos e cuidados a igreja precisa levar em consideração para exercer o seu chamado profético. Amós era natural de Tecoa. Amós era um boiadeiro, né? Pequena vila no reino de Judá, próxima a Jerusalém. Embora fosse do reino do Sul, ele exerceu seu ministério profético no reino do norte em meados do ano 750 a.C. Durante o reinado de Jeroboão II, o profeta destacou-se por sua atuação destemida e fiel aos princípios divinos, cuja missão era denunciar as injustiças promovidas pela liderança política de sua época. Parece que nós estamos falando de hoje, não é verdade? Nós veremos que estamos mesmo falando de hoje, se pensarmos um pouco. Em todo o livro de Amós se destaca a grande desigualdade entre as pessoas ricas e pobres, e ao mesmo tempo em que a impunidade aumentava, cresciam as manifestações religiosas com pessoas se dirigindo aos santuários da época, como Betel e Gilgal, para pelas celebrações festivais. Vimos há poucos dias aí a quantidade de brasileiros que passaram para a categoria de bilionários nesse período de pandemia, enquanto milhões de pessoas estão por esse Brasil afora passando fome. Sabemos disso muito bem, né? Amós vivenciou grandes transformações sociais que afetaram a vida pública e religiosa da época. O povo estava cada vez mais pobre e debaixo de opressão. A injustiça era evidente. Ele escreve, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. O suborno nos tribunais era comum, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Mas isso só acontecia naquele tempo, hoje nós não temos mais isso. Claro, vocês afligem o justo, aceitam o suborno, rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Como diz o meu filho, eu não consigo fazer uma petição minha chegar ali em São Paulo. E esse povo, no mesmo dia, entra com petições e é julgada lá no Supremo Tribunal, né? Então, é muito complicado, né? A opressão às pessoas pobres não causava incômodo nenhum, ninguém ligava para isso. Ninguém ligava para isso. Ouçam isso, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra. Ninguém estava dando bola, assim, como estamos vivendo hoje. Ninguém está nem aí, entendeu? O comércio era fraudulento. Veja só o que dizia. Diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Era isso que vendia para os pobres. A prostituição era vista como normal, né? Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Algumas esposas, com suas exigências e ambições, levavam seus maridos a cometer injustiças para satisfazerem as suas vontades. Ele diz assim, ouve essa palavra, vacas de vazão. Vocês que estão no monte da Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. A idolatria era tolerada. E se deitam ao pé de qualquer altar. E o que era pior, os religiosos continuavam fazendo seus cultos, mantendo os olhos fechados para toda essa impunidade. E queriam a bênção do Senhor. Diante dessa inércia, Deus não ouviria a oração dessas pessoas, nem receberia os seus sacrifícios.
Porém, não busquem Betel, nem venham a Gigal, que eram os santuários da época, nem passem a Berseba, porque Gigal certamente será levada cativa. Betel será reduzida a nada. Assim, segundo Carker, a profecia de Amós era a resposta divina à situação das pessoas empobrecidas e à denúncia do sistema religioso que não se preocupava com quem sofria toda sorte de justiça, tendo uma atuação infrutífera e nada agradável ao Senhor. Gente, eu estava lendo isso aqui, esse texto de Amós, e como nós podemos trazer isso para a nossa realidade de hoje? Em todos os campos, inclusive no religioso. Né? O capítulo 5 tem como tema principal a nação. É um lamento e apelo para que o povo mudasse de atitude. O trecho para essa lição nos mostra a decadência espiritual, moral e social daquele período. Por conta da corrupção no tribunal, o versículo 12 destaca o suborno e a rejeição da causa dos justos. Diz assim: porque vendem o justo, vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. E ele era corajoso, Amós. Falar essas palavras no meio daquele povo corrompido do jeito que estava, né? Os políticos, os religiosos, ele era muito corajoso. Ele não tinha medo, não, né? E lá no versículo 15 surge um apelo para que se faça justiça nesse espaço. Então diz lá assim no versículo 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. talvez, né? Era um tempo de prosperidade econômica. Ninguém precisava passar necessidade. No entanto, o versículo 11 que nós lemos também, né, destaca a exploração econômica por parte da elite. Ele escreve assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigir tributo de trigo, não habitarei nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Nós temos esse texto escrito. Mas o profeta, ele saía no meio da cidade anunciando essas coisas. Ele falava essas coisas pondo o dedo na cara das pessoas. Não era um negócio escrito, mandava um e-mail. Não mandava um e-mail. Ele ia lá e falava o que tinha que ser falado. Era desse jeito que o profeta agia. Ele proclamava aquilo que Deus mandava ele falar. Né? Então, é muito, muito diferente, né, do que nós vemos hoje, do que nós fazemos hoje. A ganância de algumas pessoas significava a pobreza e a miséria de outras. O juízo de Deus é claro e direto. Aquilo que é conquistado à custa da exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. Ele fala assim, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. O início do versículo 12 afirma: porque sei, essa expressão é um aviso, ciência de Deus a respeito dos pecados do povo. Mesmo que esses declarassem inocência e promovessem constantes celebrações, o serviço religioso era intenso. Não é? Era uma coisa que era mais ou menos, não. Havia uma intensidade muito grande. E Deus manda o profeta falar para aqueles religiosos
Eu odeio e desprezo as suas festas. E com suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Olha que fala dura do Senhor para aquele povo. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. O serviço religioso era intenso. Isso é considerado por Deus como um erro grave, como transgressões do pecado. A forma como eles celebravam. Porque eles iam lá celebrar o Senhor, mas lá fora eles tinham uma atitude bem diferente. Há pelo menos duas maneiras de se entender o versículo 13. Primeiro, o silêncio se dá como resignação, como alguém que teme pela própria vida e considera suas próprias necessidades, decidindo não falar, não se envolver. Né? Me inclui fora dessa, como dizia um amigo meu. Segunda, alguém que sabe que deve falar, mas deixou de falar por acreditar que essa seria a postura mais sensata. Ao que parece, Amós preferiu falar e não deve ser comparado a uma pessoa imprudente. Por isso, pois estava cumprindo a vontade de Deus. Os versículos 14 e 15, que diz assim, ó: buscai o bem e não o mal, né? Aborrecei o mal e praticai o bem. Mostram um apelo, um chamado ao povo para que mude de atitude. A ausência de juízo se mostra como possibilidade, não como promessa. Esse apelo é feito pelo paralelismo das expressões mal e bem e não deixa dúvida quanto às suas aplicações e implicações. Tudo que foi denunciado por Amós e implicações, né? Tudo que foi denunciado por Amós não é assunto somente do século 8 a.C. Parece que muitas situações de nossos dias estão sendo denunciadas pela boca do profeta. Estão mesmo. Portanto, a atitude profética de Amós deve inspirar a atuação da igreja, que também é chamada a ser profética e agir de maneira ética. Na mensagem de Amós à igreja, encontramos subsídios para a sua mensagem profética. Vejamos quais. Deus tudo vê. Devemos anunciar a ciência de Deus. Deus conhece as nossas transgressões e usa a sua igreja para mostrar ao povo a necessidade de se arrepender e se converter dos maus caminhos. Devemos denunciar a falsa religiosidade, culto sem amor, culto sem compromisso, é um culto vazio. Não há mais tempo para uma religiosidade hipócrita, atrelada ao templo e sem nenhum compromisso com uma vida que testemunhe o amor de Deus. Deus procura quem o adore verdadeiramente. Isso acontece dentro e fora do templo com integridade nas palavras e ética nas ações. Em Romanos capítulo 12, dos versículos 3 a 21, encontramos características cristãs de um culto que agrada a Deus, pensar com moderação e humildade, né? Paulo escreve assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Não fica se achando. Né? Traduzindo para a nossa linguagem atual, que pode dizer é: não se ache. Né? Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós não somos melhores do que ninguém. Né? E Jesus, que é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, a sua característica principal era a humildade. Viver o amor sem hipocrisia. Paulo escreve isso. Né? O amor seja sem hipocrisia.
odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Devemos oferecer socorro a quem necessita. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e temos visto campanhas e campanhas, né, para ajudar as pessoas que estão passando fome. Quem puder, participe. Participe, faça a sua parte, não é? Pratiquem a hospitalidade. Promover ações solidárias, Paulo escreve. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários e humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha aqui Paulo de novo falando, não se ache não, né? Não fique se achando não. Né? E insistir na prática do bem. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Tudo isso está escrito em Romanos capítulo 12. Eu gosto muito desse texto. Aliás, eu gosto muito da Bíblia inteira. Devemos convidar o povo ao arrependimento e mudança de atitudes. O profeta denunciava o pecado, chamando o povo ao arrependimento e mudança de comportamento. Precisamos ter o cuidado de não separar tais fundamentos, pois chamar a atenção do povo sem convidá-lo ao arrependimento torna-se apenas uma postura arrogante de apontar o cisco no olho do irmão ou da irmã, sem perceber a trave que se encontra em nosso próprio olho. Nós pecamos. Escreve Paulo, e todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus e todos carecem do perdão do Senhor. Uma igreja profética deve ser ética, para que a sua profecia não seja apenas hipocrisia. Se a mensagem de Amós inspira o discurso da igreja profética, ela também orienta as ações de uma igreja ética. Os imperativos presentes no discurso de Amós são ordens para nós. Vejamos, buscai o bem e não o mal. Aborrecei o mal e não o bem. O bem e o mal apresentam-se sempre como dilemas na vida cristã. A graça de Deus nos dá força para discernir e seguir pelo caminho certo. A igreja precisa buscar todo o bem e o aborrecimento do mal por meio das suas palavras e ações. Estabelecei na porta o juízo, está escrito no versículo 15. Uma igreja profética não se coloca ao lado da corrupção e nem das pessoas corruptas. Pelo contrário, se coloca como voz alternativa que denuncia as injustiças, a corrupção de juízes e outras autoridades religiosas ou não. Além de denunciar, ela tem nas suas mãos o testemunho de um modo de vida alternativo ao que ela condena. O salmista escreve lá no Salmo 1, dos versículos 1 e 2, escreve: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós, Igreja do Senhor, ainda hoje precisamos ouvir o recado do Senhor dado a Amós. Nossa espiritualidade precisa ser constantemente analisada à luz da profecia bíblica, a fim de que a gente se arrependa e transforme nossas atitudes. Não podemos cair na mesma armadilha do povo religioso e insensível da época de Amós. Amós estava falando do povo religioso, né? A igreja não pode desenvolver uma espiritualidade descompromissada com a luta contra o pecado e o chamado ao arrependimento. Para isso é preciso ser exemplo de ética,
de justiça, de direito. É preciso vencer a tentação de viver de forma hipócrita, celebrando a Deus no templo e envergonhando Deus nas ruas da cidade. É necessário que a igreja tenha credibilidade para exercer sua atividade profética. E para isso ela não pode se corromper. Não pode se corromper. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que, ao invés de a igreja, né, ir para o mundo, levar o evangelho que transforma, nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E isso era o que Amós denunciava. E isso é o que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ainda hoje denuncia. A igreja não pode se corromper, pelo contrário, a igreja profética deve ser a primeira a promover a justiça. Quais são as dificuldades para a igreja exercer seu papel profético hoje em dia? Como lidar com a tentação de ser profética apenas para fora, para outros, e não para si mesma, para dentro? Amós faz um convite para que aquele povo se converta e mude de atitude. Amós faz um convite para que a gente, internamente, também possamos nos transformar. Não basta as pessoas olharem e falar, ali tem uma igreja evangélica e tem uns crentes que servem a Deus com fidelidade, se internamente na igreja nós vivemos em confusão, em atrito, não é? Em falta de amor, em falta de perdão uns para com os outros. A gente precisa se transformar por dentro. Uma vez transformados por dentro, isso vale para a gente como pessoa e vale para a igreja. A nossa vida será transformadora do mundo. É esse o recado que Amós está dando a cada um de nós. É bom a gente pensar sobre isso. A começar em mim. Né? Sempre tem que começar em mim. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor, através da sua palavra, sempre nos dá a direção a seguir. Que possamos entender isso e não ficarmos apenas na palavra, mas termos atitudes de mudança de postura como pessoas e como igreja. E através disso podermos transformar o mundo que está tão sofrido. Visita cada um de nós, Senhor. Visita em especial todos aqueles que estão doentes, acamados, em leitos de UTI, aqueles que não estão encontrando leitos para serem internados. O Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode mudar toda essa situação. Nós oramos e pedimos que o Senhor abra as portas para que tenhamos a vacina, para vacinar toda a nossa população brasileira. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, em especial a nossa igreja, nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor tenha cuidado de nós. Nós oramos agradecidos. Amém e aleluia. A todos, um domingo abençoado na presença do Senhor.